ser humano, assim como ele domesticou alimentos, né, para poder produzir mais, né, a parte medicinal da mesma forma. As melhores plantas que tinham os melhores resultados para aquela prática espiritual ou medicinal, elas foram preservadas e as sementes foram se espalhando pelo mundo. A importância do ser humano quando começa a domesticar plantas, né? E a maconha é uma das plantas, sem ser para fins alimentares, que primeiro foram desenvolvidas pela civilização. Olha que loucura! Com muita satisfação, a gente vai começar um novo quadro aí na Natural TV, justamente para falar da questão histórica, passar um pouco ali para o conhecimento dessa planta milenar que é cultivada pela civilização há tanto tempo, tantas culturas, tantas religiões a utilizam como forma ritualística, né? E o Churu vai começar a trazer para a gente toda essa questão tão maravilhosa, ritualística e histórica da planta. Churu, vai ser massa essa viagem e hoje a gente vai começar tudo isso. É isso aí, pessoal. Hoje agora vamos fazer uma pequena viagem aí pela história, trazer algumas curiosidades, né? Talvez algumas coisas que vai ser falado vocês já saibam, talvez outras coisas não. Então, mesmo sendo um tempo curto, a gente vai tentar trazer um material de qualidade para vocês. Chico, tema fundamental, né, cara? É pela história que a gente acaba conhecendo um pouco mais das origens, né, da dinâmica. E acho que é um tema relevante que todo cultivador... Eu, particularmente, sou apaixonado por essa parte histórica de uma planta que é cultivada há tanto tempo, né, cara? Cara, eu amo. E não só amo, como adoro ver Churu Ganja contar essas histórias, né? Ele que é o cara que tem uma sabedoria extensa acerca de tudo isso que vai ser comentado nesse bloco. É uma série, né? Esse conteúdo não termina hoje. A gente vai estar só começando. E é uma honra, um prazer estarmos com ele, Churu Ganja, para entender um pouco dos registros medicinais e religiosos, né? Do uso da nossa querida maconha, que tem aí um grande tempo já sendo utilizada, né, mano? Então, pessoal, essa planta, né, ela já estava aqui quando o homem chegou, né? Quando a gente chegou aqui, né, que a gente deixou de ser quadrúpede e virou bípede, a planta já estava por aí. Os registros mais antigos, ou seja, escritos, são de uns 500 a 600 anos antes de Cristo na antiga China. Mas o fato de estar escrito a esse tempo não significa que foi descoberto no momento que foi escrito. Então, é muitos e muitos anos, né? A gente tem registros tanto na China como na Índia, aí do uso espiritual e medicinal, porque tanto a China como a Índia possuíam esse uso duplo, espiritual, religioso, né? Nós temos a medicina tradicional chinesa, nós temos a medicina dos Vedas lá na Índia, que tem o uso da planta, e também era usado para propósitos espirituais. Mais especificamente, se a gente for pensar que a primeira prática espiritual do mundo era uma mistura de saúde e religião, que é o xamanismo, né, que foram as primeiras práticas espirituais do mundo, já se misturava a parte medicinal com a parte espiritual, e isso se seguiu durante muito tempo. Apenas recentemente, entre aspas, é que foi se separando o espiritual do medicinal. Mas no passado eles caminhavam juntos e era assim que era feito o uso, tanto na China como na Índia, né? E, Churu, a gente tem até os relatos ali, né? Se a gente pegar aquela primeira farmacopeia da China, já tem relatos do uso da planta, né? E tudo que a gente sabe hoje, né, vem ali desses indícios arqueológicos, escavações, tradução de textos antigos. Então a gente vê, de fato, a planta domesticada pelo ser humano, né, cara? Com certeza, né? Então a gente teve esse uso domesticado, que é o que a gente conhece hoje, né? Que a gente hoje acha que é, né? Cruzador de planta, né? Então, à medida que você vai domesticando, você vai preservando aquelas que têm uma melhor característica, melhor genética, melhor rendimento. Então, sempre foi feito isso, né? Hoje a gente tem mais opções, mas não é uma coisa que foi criada agora, né? Então, o ser humano, assim como ele domesticou alimentos, né? Para poder produzir mais, né? A parte medicinal da mesma forma. As melhores plantas que têm os melhores resultados para aquela prática espiritual ou medicinal,
elas foram preservadas e as sementes foram se espalhando pelo mundo. Que doideira, né, Tico? É a importância do ser humano quando começa a domesticar plantas, né? E a maconha é uma das plantas, sem ser para fins alimentares, que primeiro foram desenvolvidas pela civilização. Olha que loucura, né, cara? Loucura. E eu vou fazer uma questão aqui para dar uma enticada no meu amigo Churu. Porque, para quem não sabe, eu sou físico, né? E o Churu estuda ciências ritualísticas, outras ciências que eu também as respeito muito, mas a gente, de vez em quando, troca umas farpinhas aqui no canal. E muito respeitosas e muito admiráveis. Mas assim, Churu, essa importância religiosa e medicinal da planta, de quando ela era utilizada tanto como medicina como religiosa, o que fez essa distinção, né, historicamente? O que você consegue destacar para a gente que fez com que a planta, de repente, não fosse mais entendida como medicina? Não foi de repente, né? Isso foi um processo que levou muito tempo, né? À medida que outras áreas da ciência foram se desenvolvendo, como a própria filosofia, então automaticamente foi sendo separado os estudos de maneiras mais isoladas. Embora no princípio dessa parte filosófica, né, do antigo Kemet, no Egito, já se fazia isso, depois na Grécia, né, os próprios filósofos, eles são os primeiros, vamos dizer assim, a aventar outras possibilidades de estudo, como o próprio átomo, que a primeira vez que foi citado foi por um filósofo e que não entendia nada de física, mas ele tinha aquilo que eu sempre falo para o Tico e para todo mundo, a ideia. Tudo começa na ideia. Então, em um certo momento, o ser humano separou o que foi bom, mas é bom que a gente pontue isso, porque senão as pessoas acham que ciência e espiritualidade sempre andaram separadas, quando é um fenômeno mais recente. Maravilha. Churu, a gente vê essa evolução ali, né, de uma planta milenar que tem origem ali no centro e sudeste da Ásia, e depois ela começa a percorrer o mundo ali, né? E aí a gente tem muito registro do uso na África também. Dá para falar um pouco dessa dinâmica no continente? Sim. A gente tem que compreender que no passado, né, hoje a gente tem rotas comerciais. No passado, essas rotas eram feitas, né, por caravanas, né, que eram caravanas de comerciantes que andavam em várias regiões. A Índia sempre foi um país muito conhecido desde a antiguidade por suas especiarias, os seus temperos. Então, os comerciantes do passado que iam lá fazer essas negociações, automaticamente também traziam as sementes, né, e foram se espalhando, né? A gente sabe que, pelo menos cientificamente, né, a cannabis ela tem como origem ali a parte da Índia, Paquistão, China, um pouquinho ali, um pedacinho do Oriente Médio, né? Então, era uma região de efervescência de grandes cidades, de grandes reinados e de grandes transações comerciais. E nelas, as sementes foram juntas com os temperos, com os açafrões da vida, para temperar as comidas e temperar as mentes aí. E dessa forma chegou na nossa querida África, né? E dentro do uso espiritual africano, ele sempre foi muito interessante, porque o africano, embora seja um povo muito religioso, a cannabis não costuma fazer parte da parte espiritual. Então, o negro ele usava para um benefício medicinal, para usar ali depois de um dia de trabalho, para ser um relaxante muscular, e na hora da roda de conversa, realmente a conversa poder ser mais produtiva e alegre para todo mundo, que é o uso que muitos de nós fazemos também. Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado, onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da cannabis medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de grower para grower.
Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza Lamps. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind, a nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada, além do controle de pragas. Chocogrower, o chocolate dos growers. Pro teu momento 4,20, nunca mais ser o mesmo.